célula, quando aparece na célula e começa a fazer a célula daquele jeito. Então, meus irmãos, a vida é muito difícil, mas nós estamos perseverando na presença do Senhor. Deus é conosco. Você desanima a sua célula, porque o desânimo é contagioso. Quantas pessoas estão aqui assim nessa noite, desanimados, feridos, embrutecidos, pensando em desistir? Essa semana eu coloquei no grupo lá da Bethesda, pedindo auxílio de alguns irmãos, e fiz uma pergunta que é a seguinte: eu desanimei de pedir às pessoas para listarem as razões, ou talvez as situações, pessoas às quais você desanimou. Teve várias respostas. Pessoas disseram assim: eu desanimei de ver tanta maldade nas pessoas, tudo ou quase tudo doente. Gente que está assim, a maldade está espalhada por todo canto. Outros disseram assim: olha, pastor, eu desanimei quando fiquei doente, um sentimento ruim tomou conta de mim. Outros falaram: olha, pastor, eu desanimei comigo mesmo, meu problema não são os outros, mas eu não faço o que tem que ser feito. Outras pessoas, e talvez você diga assim: olha, eu estou desanimado com problemas financeiros, eu estou desanimado porque parece que nada dá certo, eu estou desanimado com a corrupção no Brasil e a impunidade. Quantos já ficaram desanimados com isso? Gente, olha, eu tenho esperança no Senhor, mas não é incomum eu olhar para o noticiário e falar: ó Deus, é só o Senhor, é só a visita do Senhor. Outros colocaram: olha, eu estou desanimado com os rumos da educação brasileira de São Paulo, os desmandos daqueles que têm o poder de assinar demissões injustas e desnecessárias e achar que está tudo bem. Talvez hajam tantas coisas. Você está dizendo: eu desisti, pastor, de orar, eu não consigo orar mais, eu não oro mais, eu tenho dificuldade, eu desisti de procurar ajuda, não dá certo mais, meu casamento, a minha célula, a minha vida, eu não procuro mais ajuda, eu cansei, pastor, de procurar ajuda. Tem outras pessoas que não colocaram lá, mas me disseram: pastor, eu cansei de ouvir sua mensagem. Eu estou lá e às vezes eu quero dizer: olha, eu quero acreditar que é verdade, mas eu estou com dificuldade. Outros talvez disseram assim: eu cansei de dar o dízimo, eu cansei de contribuir, eu cansei de estudar. Tem gente que já cansou disso, nasceu já com esse propósito, não gosta de estudar. Outros falaram assim: talvez seja você que está aqui orando já desanimado por causa que tem que acordar cedo. Gente que diz: pastor, eu desanimei de acordar cedo e ir para o trabalho. Pastor, quando toca a musiquinha do Fantástico, que é aquela coreografia, vai me ver uma depressão, é uma tristeza profunda, porque eu tenho que ir trabalhar. Gente que diz: eu desanimei da vida, eu desanimei, pastor, de ficar declarando esse negócio de que tudo vai dar certo. Eu cansei de ouvir falar, profetiza e diz: eu cansei, eu desanimei. Outros disseram: por falta de amor das pessoas. Outros talvez podem dizer: eu desanimei de célula. Eu não entendo, pastor, essa obsessão da Bethesda por célula. É célula, 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 alcançar Piracicaba com célula, e vamos festa de célula, 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 célula. E aí você desanimou, porque você diz: meu Deus, é a mesma coisa, é quebra-gelo, é isso, é bolacha. Eu cansei. Talvez você está cansado da igreja, cansado das pessoas. Esse é um texto poderoso da palavra de Deus que conta, você conhece a passagem, que Deus ele tira. Quem assistiu os 10 mandamentos aqui? Pode levantar a mão, pode se entregar. Foi um sucesso, é Bíblia. Glória a Deus, você assistiu. Tem gente que não tem convicção, crente velho, que nunca leu na Bíblia, mas na Record assistiu, estava lendo, você descobriu a história. É aquilo lá. Deus tira o povo de Israel do Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho e havia após o rio uma promessa de alcançar a terra prometida. Antes de chegar lá, ele escolhe no capítulo 13 10 espias, e Moisés dá algumas orientações dizendo: olha, eu quero que vocês fiquem 40 dias olhando para a terra e fazendo um relatório de tudo, se a terra é boa, se ela manda leite e mel, se tem inimigos, se eles são grandes, se nós teremos que lutar, se as cidades são muradas. Mas lembre-se, Deus deu a promessa, ele prometeu. O texto que nós lemos vai falando do resultado e o relatório, aonde um grande número do povo, 8 daqueles espias, trouxeram um relatório negativo. Eles disseram: olha, é verdade, a terra é boa, ela manda leite e mel, ela tem de tudo, mas a realidade é que existem gigantes, eles nos esmagarão, nós seremos destruídos. Apenas 2, Josué e Caleb, continuaram firmes na promessa. Eles disseram: o Senhor prometeu, nós tomaremos posse da terra. E o povo ficou desanimado por causa do relatório negativo de pessoas que decidiram olhar para as circunstâncias e não para Deus. Falar de desânimo nessa noite, a gente poderia talvez falar
muitas, você não precisa nem anotar, se anota algumas, você que vai fazer edificação, quais são as causas do desânimo. Tem muitas delas, eu vou apenas citar algumas delas. Uma das primeiras, as palavras negativas. Eu quero dizer para você que uma comunicação negativa, uma palavra negativa, destrói. Nós estamos no processo dizendo, nós vamos multiplicar, nós vamos inaugurar, vai acontecer. E aí vem alguém e fala, não vai dar certo isso não. Ah, você não vai conseguir. Ah, você quer comprar uma casa nova? O financiamento está difícil. Olha, eu acho que não dará certo. Uma palavra que vem e entra na sua alma. Uma palavra qualquer, porque a palavra de Deus vai dizendo em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que na língua está o poder da vida e da morte. A língua tem o poder de vida e morte. Poucas coisas têm o poder de mudar o curso da nossa vida do que as palavras negativas. Por isso, cuidado com aquilo que falam com você. Isso pode tirar do seu ânimo. Cuidado com os negativos. Cuidado com os pessimistas. Olha só o que diz a palavra de Deus em Números 13, 32 que nós lemos. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Eles disseram, a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Não é assim que acontece. Você está animado, fazendo projetos, falando agora vai, e aí espalham um relatório negativo. O shopping Piracicaba vai cair. Quantos ouvidos aí? Espalhado lá. Eu vi gente da igreja falando, pastor, eu não quero ir porque eu tenho medo de morrer. Pastor, eu até quero ir, mas vai que cai comigo lá. Eu falei, irmão, você crê em Jesus? Você vai sendo com ele, glória a Deus. Vai, sacode tudo, vai para o shopping. Um relatório. Vai tomando conta da comunidade. Pessoas que estão com medo do ebola. Teve aquele caso do ebola, quantos acompanharam no noticiário? Que chegou o brasileiro todo enrolado. Eu vi gente, o WhatsApp disparou. Gente, meu Deus, agora já era. É ebola, é crise, é Dilma, tudo de uma vez para acabar com o Brasil. Relatório negativo. Você precisa tomar cuidado com as palavras. Palavras da família, palavras no trabalho, uma negatividade que destrói e leva ao desânimo. Uma outra coisa, a maneira como que você encara as adversidades, como é ali, a maneira como que você encara. Gente que olha para o gigante, ele olha para o tamanho do gigante, ele pega uma trena e ele diz, é maior do que eu, não vai dar, não é possível, eu não conseguirei. A Bíblia vai colocando, veja só, Provérbios 24, 10, um texto que eu amo de paixão. A Bíblia diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Eu gosto de uma outra versão que diz, se te mostrares fracos no dia da angústia, a sua força será frouxa. A sua força será frouxa. É mais ou menos isso que você está pensando. Você será como um frouxo, porque se você vacila na hora da dificuldade, a sua força será pequena. Por isso a gente que está enfrentando lutas e está se entregando. Se você se entregar, você será derrotado. Gente, eu sei que há pessoas aqui que estão com terríveis lutas da vida. Lutas com doença, lutas com enfermidades, lutas com filho, lutas com pessoas que estão usando drogas, dificuldades, desemprego. O apóstolo Paulo vai falando em 2 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, que ele se desesperou da vida, mas ele colocou a esperança em Deus. Gente que está dizendo, pastor, o gigante é maior do que eu. Gente que ele acorda, ele olha para um desafio, ele olha o tamanho do gigante. Isso traz desânimo. Diga assim, olhar o tamanho do gigante. Vou repetir aqui. Olhar o tamanho do gigante traz desânimo. Você não pode olhar o tamanho do gigante. Olha só o que o texto diz em Números 13, 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo. É a palavra. Não dá para multiplicar a célula, não dá para eu restaurar o relacionamento com os meus filhos, não dá, porque isso é maior do que eu, pastor. Uma outra razão que fazem as pessoas ficarem desanimadas é essa aqui: fadiga, cansaço. Pessoas que estão cansadas. Opa, agora vai. Fadiga, cansaço físico. Em outras palavras, há muitas pessoas que acham, pastor, eu não entendo, eu estou na célula, eu estou orando, eu preciso de um renovo espiritual. Mas o problema não é espiritual. Talvez você está precisando de renovação física. Férias, diga férias. Mais uma vez, fala essa palavra que é poderosa. Férias. Nós ficamos desanimados quando nós estamos no meio de um projeto.
Talvez você é alguém que iniciou um projeto pessoal, a construção de uma casa, uma faculdade, ou pintar uma parede. Você começa animado, você fala, agora vai, eu vou terminar, eu vou me formar, vai dar certo. Mas no meio do projeto, você viu que cheguei só à metade, tem tanto trabalho, tanta sujeira. Nós temos a tendência natural de desanimar, porque nós vamos nos acostumando, a rotina vai chegando, depois o ritual. Isso tem a ver com a vida cristã. Cansaço é a causa número 1 do desânimo. Gente que não completa a tarefa. Eu sei que tem muita gente aqui fazendo aquela listinha de grandes projetos para 2016. O cansaço, a fadiga faz você abandonar os seus projetos. Você precisa talvez descansar. Agora tem outro lado também. Tem gente que está fadigado de tanto descansar. Vai ter um povo na igreja, vai tirar férias. Eu falei, meu Deus, o cara tira 10 vezes por ano férias. E aí, eu estou viajando férias. Aí outra semana também estou de férias. Aí no meio do ano férias, Carnaval, férias, Páscoa, férias. E aí talvez seja o contrário. Você precisa buscar mais a Deus. Uma outra razão, frustração. Você está assim, desse jeito, como aquele camarada com uma rocha nas costas. Frustrado. Porque talvez você dedicou tempo, amor e parece que não deu em nada. Você lutou, trabalhou, investiu num casamento, num relacionamento, num ministério, e se frustrou porque as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. As coisas não floresceram. E aí nós começamos a enxergar as coisas pelo ponto de vista negativo. É difícil começar a acreditar por causa da frustração. Há pessoas frustradas aqui com a igreja evangélica, com pastor, liderança, com família, com casamento, gente que está ferida. Eu quero dizer que frustração é uma das grandes causas do desânimo. Uma outra questão que nós podemos levantar é essa: questões biológicas e patológicas. Questões biológicas, doença, talvez a química do cérebro, do organismo, baixa taxa hormonal. Isso pode levar você a ficar desanimado. Você precisa consultar um médico. Gente que fala, pastor, eu não entendo, porque eu oro, eu jejuo, eu salto, estou saltitando, e estou falando, profetizando, eu estou lá, eu vivo murcho, eu vivo mal. Talvez seja uma questão hormonal, talvez seja a falta de exercício, talvez seja a má alimentação. O cara só come McDonald's, segunda, terça, quarta, na quinta é aquele outro lá, sei lá como é o nome do outro, na sexta o lanche da Carol, do Celso, e no sábado um outro lanche. O cara se alimenta mal, ele não entende questões biológicas, patológicas, precisa cuidar da saúde. Uma outra razão, uma outra causa, a ação de Satanás. A ação de Satanás, porque o diabo, ele quer desanimar você, o diabo quer parar você, ele quer que você pare de vir no culto, ele está trabalhando para destruir você. Ele quer que você abandone a liderança, ele quer que você pare de crescer, porque o desejo de Satanás, sabe o que é? Fazer com que você fique acomodado, tranquilo. Um crente que é da categoria SSS, salvo, sentado e satisfeito. Eu estou salvo, estou sentado, estou satisfeito, é isso aí, a ação do diabo. É por isso que Paulo vai dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. O diabo quer minar a sua fé por uma razão. Olha aqui para mim, você que está nos visitando, para que você ande de cabeça baixa, para que você se sinta um miserável, para que você seja alguém que se sinta constantemente, eu não sou nada dá certo, nada vai para frente. O Dr. Dwight Pentecost, ele diz algo, presta atenção: quando Satanás quer vencer alguém impedido de combater o bom combate da fé, ele não precisa mandar um inimigo muito forte, é bastante conseguir mudar sua atitude em relação à vitória. Pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora de seu alcance, já está derrotado. Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto. Ele prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando desanimá-los antes de começar. Na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo. É a decisão que eu tomei na minha vida, e não há um só dia que Satanás, ele fala no meu ouvido como pastor dessa igreja: desista, pede para sair, desista, não vai dar certo, não vai florescer. Não há um só dia que eu ouça a voz do desânimo, muitas vezes ao longo do caminho, mas eu tenho entendido, e eu quero desafiar você a entender quanta gente não colhe porque desanima ao longo do caminho. Quanta gente não colheu porque desanimou antes da colheita. Uma outra coisa, uma visão errada da vida, pessimista, visão errada. A palavra de Deus vai falando em Mateus capítulo 6, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Mas se os teus olhos forem maus, que profundas trevas serão, o seu corpo será escuro. Ou seja, gente que só vê desgraça. Você conhece gente assim, só vê o prejuízo, a coisa está feia, vai dar errado. Eu tenho certeza que para mim vai dar errado, pastor. Eu sou aquele que eu nunca ganhei um sorteio, e se fosse sorteado, tem 1000 convites, 1000 cupons. Se tiver 999 prêmios, eu não vou ganhar. Coisa de assim, já sou eu vou ficar de fora, isso não vai para frente. Gente pessimista, é o coitadinho. O coitadinho é aquele, porque ninguém sabe do meu sofrimento, pastor, porque ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo, o quanto está difícil. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas uma realidade é universal. Todo mundo tem luta e todo mundo tem problema. Você quer os meus problemas para você? Você quer um pouquinho dos meus problemas? Aquele que diz, mas eu sofro tanto. Eu quero dizer para você que o maior sofrimento do mundo, sabe qual é? Sabe qual é o maior sofrimento do mundo? É o meu, é o seu também, porque você tem que lidar com o seu sofrimento. Mas agora uma realidade é que existem pessoas que sofrem mais do que nós. Quantos conhecem alguém que sofre mais do que você? Você diz, existe alguém que está sofrendo mais do que ele. Sempre haverá pessoas que estão num sofrimento muito profundo. Pessoas com lutas que você olha e diz que se fosse comigo eu não aguentaria. Mas há muita gente, porque ninguém presta, todo mundo é ruim, ele se vê mal, então tudo é mal. Todo mundo é mal porque ele é mal. E aí, para não admitir que ele é mal, que ele não confia em ninguém, que ele é maldoso, que ele enxerga tudo com maldade, ninguém presta. Gente que vai dizendo, Jesus, volta logo, meu Deus. Quero dizer para você que a volta de Jesus não é escapismo não, querido. A volta de Jesus não é uma fuga dos problemas. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Ele falou assim, no mundo, diga no mundo, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando que ele pode operar na sua vida, não importa o tamanho do problema. Mas há muita gente que é negativa. É gente que quando vai falar uma bênção, a gente fala, irmão, eu fiquei sabendo da bênção, e ele, foi muito difícil, pastor, foi difícil demais. Ele não consegue nem se alegrar. Ele não consegue falar, aleluia, olha, eu fui abençoado, consegui um emprego. E aí, como é que foi? A porta abriu, né, pastor? Depois de tanto ano orando, a porta abriu. Depois de tanto tempo, e apareceu, eu estou empregado. É aquela história daquele homem, que ele tinha uma filha para casar. Ele era um homem riquíssimo, e ela tinha uma filha que estava encalhada, e ele deu uma grande festa, e ele convocou uma multidão de pessoas para aquela festa, porque ele queria que o candidato fosse um homem corajoso, focado, animado, alguém de fé, alguém muito corajoso. E aí ele chamou as pessoas, e ele levou as pessoas para um canto onde havia uma piscina, e naquela piscina ele colocou jacaré e cobra, cheio de jacaré e cobra. E ele falou, o desafio é o seguinte, quem atravessar essa piscina a nado pode escolher 3 coisas. A primeira, você pode escolher $1 milhão, ou talvez um poço de petróleo, ou se tiver alguém corajoso, você pode pedir a mão da minha filha em casamento, e vai ser o herdeiro de todas as coisas que eu tenho. De repente, um rapaz atravessou, uma bala, atravessou, correu do outro lado. O homem correu e falou, rapaz, eu quero saber qual que é o segredo dessa sua coragem. E ele baforando, falando, eu quero saber quem foi o miserável que me empurrou na piscina. Eu quero saber quem foi o miserável. Ao invés de se alegrar porque ele ia ganhar um prêmio, ele começou a reclamar. Parece com muitos de nós que estamos aqui. Uma outra causa, eu poderia listar tantas, talvez uma das principais que traz um desânimo, se chama pecado. Pecado, olha aqui para mim. Você não está andando com Deus, você está desagradando e desobedecendo a Deus. Você é alguém que, olha aqui, em nome de Jesus. Pecado a gente acha que é matar, roubar, mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 13, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Os maiores pecados que roubam a unção de Deus e trazem desânimo é da omissão. Você sabe o que tem que fazer, Deus já falou com você, mas você é alguém que não faz. Pecado, pecado. Olha só o que diz Números 14, 34, do texto que nós lemos. A Bíblia vai dizendo que durante 40 anos, Deus está falando para o povo, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados, e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eles ficaram lá 40 dias olhando a promessa, e Deus falou, olha, nós estamos fazendo um novo local. Observe
recebem, eu já dei, eu farei, é a minha palavra. Mas o texto diz que aquele povo infamou a terra. Sabe qual foi o resultado? O povo de Israel passou 40 anos rodando um caminho de 14 dias, 40 anos, por causa do pecado. Sabe o que o pecado faz? Salmo 32 vai dizendo, o salmista, Davi vai orando: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como um tempo de seca. Se há uma coisa que tira a alegria e o vigor, se chama pecado. Há muita gente em pecado, há muita gente com pecadinhos escondidos, isso está destruindo, trazendo um desânimo crônico para a sua vida. Existem muitos resultados também do desânimo. Resultados, o desejo de morrer é um deles. É um primeiro sintoma de depressão. Gente que diz: chega, eu quero morrer. Se pudesse, eu tirava a minha vida. Eu não tenho nem coragem para o suicídio. Mas o desejo de morrer é um dos resultados do desânimo e dessas causas. Olha só o que o povo começou a orar. Depois de tudo aquilo, naquela noite, toda a comunidade começou a fazer o quê? A fazer o quê? Chorar em voz alta. Descontrole emocional. Gente que está descontrolado e não está chorando por causa da presença de Deus. Ele não consegue mais controlar as suas emoções. Ele não é mais senhor das suas emoções. Gente que vive reclamando, cara baixa, mal-humorada. Mas uma outra coisa é esse desejo de morrer. O texto continua dizendo: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Preferiam morrer no deserto, preferiam morrer na escravidão. Uma outra coisa que acontece é o seguinte: quando nós somos pessoas desanimadas, olha aqui, você que está até desanimado, falando acaba logo, nunca estou desanimado até de ouvir a mensagem. Você começa a perder, paralisar totalmente a sua trajetória, porque a marca dessas pessoas é o medo. O medo é a marca daquele que é desanimado. E ele começa, sabe fazer o quê? Ele não permanece, ele começa a voltar para trás. Ele começa a dar passos para trás. Israel estava a um rio da terra prometida, mas eles queriam voltar para trás. Eu quero dizer para você que o desânimo faz você querer abandonar os seus sonhos, entregar sua família de bandeja. Você não sonha com mais nada, você não quer ser usado por Deus. A vida do desanimado começa a andar para trás. Aquele que se entregou ao desânimo, e o desânimo é uma marca, é alguém que tudo dá para trás, tudo não vai para frente. Você chega quase ao final desse ano de 2015 e diz: pastor, eu não avancei, pastor, eu continuo no mesmo lugar, faz anos, no mesmo lugar, eu não estou crescendo intelectualmente, espiritualmente, eu estou indo para trás, tem complexo de inferioridade. O texto começa dizendo o seguinte: sabe qual que é a realidade? A Bíblia vai falando que eles olharam lá, no versículo, não vai estar aqui na tela, no versículo 34 do capítulo 13, no versículo 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos. Como é que eles sabem que o povo de Anak falou que eles pareciam gafanhotos? Como é que eles sabem que a expectativa e a percepção daqueles povos que nem os viram era que enxergava eles como gafanhotos? Tem a ver com esse medo. Gente que diz: eu sou um João ninguém, eu sou um zero à esquerda. Quer dizer que você é a coroa da criação de Deus, você é especial para Deus. Amém? Ele ama você, Ele quer restaurar você. Eu podia ficar aqui a noite toda falando sobre as causas do desânimo. Tem muito mais. Você vai nessa noite mandar o desânimo embora em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ser pessoas aqui apaixonadas e animadas? Digam glória a Deus. Você está preparado para continuar? Sim ou não? Sim. Gente que diz: eu posso até estar desanimado, mas pastor, eu quero ser alguém animado em nome de Jesus. Eu não vou parar, eu vou frutificar. Eu quero deixar algumas receitas, alguns conselhos, alguns ingredientes para você. Mas a questão não é os passos, a questão não é o remédio. Porque você pode pegar o remédio lá. Quantas vezes eu já fiz isso? O médico me falou: olha, tome 3 vezes ao dia. Eu tomei 1, 2, depois deixei de lado. Quem já fez isso? Aí eu peguei o remédio e falei: não, eu estou curado no nome de Jesus. Não era nem fé, era preguiça de tomar o remédio. Da mesma maneira você pode ouvir essa palavra aqui. A questão é o que você vai decidir nessa noite. Decidir, dizer: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Tem 4 palavras: reorganize-se, lembre-se, creia e resista. Vamos ler essas palavras aqui? Mais uma vez.
Como é que nós vencemos o desânimo? Em primeiro lugar, reorganize a sua vida em nome de Jesus. Reorganize a sua vida. Há muita gente que não está fazendo a coisa errada, mas está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa certa do jeito errado. É gente que está fazendo o projeto de Deus, está envolvido no propósito de Deus, mas está com a vida totalmente bagunçada. O seu tempo, o seu jeito de lidar com Deus, o seu jeito de lidar com as pessoas, o jeito que você olha para você mesmo. Gente que talvez está com grandes problemas na família. Sabe qual é a palavra? Não desista, continue, levante-se em nome de Jesus. Eu tenho convicção. Sabe o que Deus quer derramar sobre a sua vida? Bálsamo e mel. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Jacó se preparou para encontrar a Faraó, houve uma palavra que ele fala com seu filho: eu vou levar para ele um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Deus quer derramar um pouco de bálsamo que cura e um pouco de mel para adoçar a sua vida em nome de Jesus. Muita gente fechada, muita gente que deixou de acreditar, mas eu quero desafiar você a encontrar uma maneira melhor. Você precisa se reorganizar nesse novo ano. Exercício físico, a sua agenda, começar a programar, olhar para as situações como um todo, em nome de Jesus, porque Deus quer colocar uma doçura nesse coração que está completamente amargurado. Eu conheço gente que está aqui nessa noite que está continuando, mas amargo, gente que não desiste, a vida está quase derrubando, glória a Deus, porque você é perseverante, diga amém. Mas não é só isso, é gente que está amargo, gente que está ferido, gente que precisa reorganizar a vida, fazer as coisas de um jeito diferente, procurar umas maneiras de enxergar, porque Deus sabe o que Ele quer fazer em nome de Jesus. Deus quer tratar você, e você precisa ouvir a voz dEle. Diga: eu quero ouvir a voz de Deus. Agora olha aqui para mim, irmão. O problema é que a gente está turbilhando e vem para o culto, para a correria, e não separa tempo para ouvir a Deus, falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso da Tua direção. Hoje pela manhã nós falamos uma palavra, que o nosso Deus, Ele não está no ramo da solução de problemas, mas no ramo da solução de pessoas. Diga amém. Diga assim: o meu Deus não está no ramo da solução de problemas, mas está no ramo da solução de pessoas. Sabe o que quer dizer isso, querido? Existem algumas coisas que eu não vou te dar a palavra que Deus te dará, porque eu não sei o que você está pedindo. Mas de uma coisa eu estou certo, que a minha Bíblia diz: Deus dará para você se você buscá-lo: direção, luz, sabedoria, graça, a paz que só vem do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Bora aplaudir o Senhor, que é isso que Ele dará. Porque tem gente que está com a vida talvez como uma pilha de lixo. Existe um Deus que pode dar para você. Olha aqui para mim, tem muita gente que não sabe o que vai fazer, se vai para a direita ou vai para a esquerda. Nós estamos como igreja num grande passo. As decisões são cada dia um gigante para derrubar. Cada dia aparece Golias. E ontem eu estava orando por uma série de situações, de novas portas, uma loucura. Eu ajoelhei e falei: Deus, eu não sei, mas eu não sei o que fazer nessa situação, mas eu tenho uma convicção que a Bíblia diz que o Senhor dá sabedoria. Dá-me sabedoria. Tiago capítulo 1, 5 e 6 vai dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, mas não duvide no coração. Sabe o que você precisa nesse novo ano? Você sabe qual é a palavra? Diga: sabedoria. Mas você precisa pedir para Deus. Você precisa ter tempo para ouvir, para orar, para chorar, para abrir a sua Bíblia, para obedecer, ficar sozinho com Deus, renovar, tomar decisão, porque o acaso não vai te socorrer, como diz a música do Titãs. O acaso vai te proteger. Não vai. Não vai. Aí eu vejo o crente com a mão levantada, é bonita a música, né? O acaso não irá te proteger. Você precisa tomar decisões. Quando você não procura alguém, tem gente que está orando faz 2 anos para restaurar um relacionamento. Eu quero dizer para você, profetizar, que quanto mais você ora, mais adoece. Peraí, pastor, a oração não é de Deus. A oração é, mas a oração não é um escape para covardes. A oração não é um atestado para a desobediência. Ou seja, se você precisa restaurar um relacionamento, você precisa preparar em oração, mas você precisa levantar e decidir e procurar em nome de Jesus. Desenvolva um novo modo de agir. É um problema com a saúde? Procure um outro médico, procure uma segunda opinião, creia, diga: olha, eu vou acreditar, eu não vou receber esse diagnóstico. Reorganize a sua agenda, dê tempo ao que é importante. Por isso você precisa de pessoas em nome de Jesus para reorganizar a sua vida, porque a nossa tendência é se isolar. Tem um problema? Eu me isolo.
Eu estou desanimado, eu fico longe. Mas a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não pode ser rompido. É melhor serem 2 do que 1. Isso que é a igreja do Senhor. É por isso que nós somos igreja em célula. Reorganize a sua vida em nome de Jesus. Segundo conselho é: lembre-se do seu Deus. Quantos querem deixar de ser desanimados? Digam: eu quero. Sabe o que você precisa, querido, nessa noite? Lembrar-se do seu Senhor, olhar para Deus e falar: Deus, eu quero saber quem é, e começar a pensar em coisas boas em nome de Jesus. Agora tudo você vai dar errado. Meu casamento acabou, meu filho desviou. Pastor, eu tenho medo de morrer um familiar. Eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo da Dilma. Da Dilma eu também tenho um pouco, mas eu tenho medo de que tudo vai dar errado. Sabe por que você tem medo, querido? Que você não tem colocado as coisas certas na sua cabeça. Você precisa pensar nas coisas corretas. Sabe o que significa se lembrar do seu Deus? Dedicar-se novamente a Ele. Reconsagrar-se, falar: Deus, eu estou me reconsagrando novamente ao Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, chegar à fonte. É essa fonte que pode te dar vida novamente. Números 14, 17, quando tudo aquilo aconteceu, Josué, ele olha e diz: mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Sabe o que eu quero falar para você, querido? Que a força do Senhor se manifeste, segundo a promessa dele para você. Há mais de 10 mil promessas na palavra que são suas. São promessas de vida abundante. Agora o que significa isso? Significa falar o que está lá em Lamentações 3:21. Que texto poderoso! Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aplaudo o Senhor por esse texto. Aleluia! Agora sabe por que você vive mal? Porque você não está fazendo isso. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que significa? Dedicar a sua vida mais uma vez a Ele. Significa lembrar-se do poder de Deus no passado. Quantos já foram abençoados na sua vida? Levantem a mão. Precisa lembrar, dizer: Deus, eu estou me recordando. O Senhor abençoou, eu estou me lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, mas mesmo ontem, hoje, será para sempre. Eu tenho me lembrado para dar esse passo, é olhar para o passado e tudo que Deus fez na minha vida e na vida da Bethel. Todos os milagres que o Senhor realizou. Quando o diabo vem com uma seta de desânimo, eu me volto para aquilo que Deus fez. Isso anima o meu coração, porque Ele é o mesmo. E você precisa se lembrar agora do poder dEle agora, porque Ele está com você, quer você sinta, quer não. Ele está contigo. O Senhor disse que estaria com você até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você precisa fazer uma limpeza. Crente que tem pressentimento, você conhece isso? Mas eu tô com pressentimento, tipo uma visão, vai dar errado. Busque a Deus, em nome de Jesus. Chupa de macumba, sabe? Pressentimento. Joga fora o tempo com Deus. Eu quero dizer para você que renova a vida. Se é uma coisa, queridos, eu podia terminar essa mensagem aqui. Se você está desanimado, é o tempo na presença de Deus. Quantas vezes eu fui abalado por um pensamento de desânimo? Não houve uma na minha história, na minha vida, em que eu caí de joelhos, mesmo sem ter vontade, derramei a minha alma do Senhor, que eu não tenha levantado e o desânimo tenha ido embora em nome de Jesus. Mas se você não fizer isso, o desânimo permanecerá. Tem um filme que eu assisti nessa semana, que se chama Sem Limites. É um filme muito interessante, que vai falando do Bradley Cooper ali, que é o Ed Morra, que é um escritor, ele vive em Nova York, ele terminou com a namorada, é uma vida em depressão. O cara não consegue entregar o livro, parece alguns adolescentes aí, tudo sujo, quarto, pé na cabeça, aquela vida. E aí aparece um ex-cunhado chamado Vernon Grant, e aí ele é um negociante de drogas. Ele oferece uma droga que chamava NZT-48. Aquela droga tinha um objetivo: o cérebro humano chega no máximo a 20% da capacidade dele. Sabia disso? Os gênios usam 20%. Aquela droga podia fazer o cérebro chegar a 100% da capacidade. Durante o filme, aquele rapaz ele começa a ser um gênio. Ele vai para o mercado financeiro, ele enriquece, a vida dele entra em ordem de tudo que você imaginar. Ele escreve livro, ele limpa a casa dele. E aí tem uma frase muito interessante que ele fala, quando ele se encontra com a ex-namorada que abandonou e voltou para ele, a existência dessa quer dizer dele: eu sou uma nova pessoa, eu sou outra pessoa. Aí quando ele ficava sem a droga, voltava para a depressão. Tomava a droga, ele era uma outra pessoa. E aí me veio essa ilustração. Eu falei: sabe o que é essa droga na minha vida?
é o tempo devocional com Deus, é o tempo da presença de Deus, porque todas as vezes que eu me coloco na presença de Deus e busco a Deus, eu sou outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer ser renovado, o MZT tem a ver com essa busca de Deus. Eu quero ser uma nova pessoa. Você precisa separar tempo nessa noite para ir para o quarto, falar com Deus, ler a sua Bíblia, para que seja um novo ano em nome de Jesus. Terceiro, sabe qual é o conselho? Você quer vencer o desânimo? Quantos querem, digam amém. Tenha fé em nome de Jesus. Creia. A fé é o elemento ativador do ânimo. Não há nada que ative o ânimo mais do que crer nas promessas do Senhor. Que a gente pode pregar, eu posso gritar, e dar um grito aqui. Eu posso pular igual pipoca, mas você vai embora, você cai no desânimo. O que ativa o ânimo é a promessa, é a fé. Por isso que Jesus, quando eu já falei aqui no momento de oração por cura, quando ele olhava para alguém, ele dizia assim: olha, a tua fé te salva, a tua fé te curou, seja feito conforme a sua fé. Aquela mulher, existe um texto que fala de uma mulher do fluxo de sangue. Quantos conhecem essa passagem? Quantos já ouviram? Havia uma mulher que há muitos anos, 12 anos, ela estava com uma menstruação crônica. Eu não sei o que é isso, as mulheres sabem. Você já parou para pensar o que é 12 anos de uma menstruação ininterrupta, com dores de cabeça, com TPM durante 12 anos? É sério. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Mas um dia essa mulher se levantou e falou: eu vou ao encontro de Jesus, eu tocarei nas suas vestes, porque eu serei curado. Aquela mulher fraca, debilitada, destruída, talvez ela era desprezada, porque uma mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, não podia ser tocada, era impura. Ela encara, ela é talvez empurrada, ela toca em Jesus. Jesus diz: quem me tocou? E a mulher diz: fui eu. E Jesus diz: filha, a tua fé te sarou. Eu quero dizer que quando ela creu, até uma mulher fraca se levantou no nome de Jesus. Se você crê, você se levantará nessa noite em nome de Jesus. Se você verdadeiramente acreditar, Deus vai te restaurar. Não duvide, querido, a tribulação é grande, mas o nosso Deus é maior. A tribulação pode até ser grande, mas olha só o que diz Salmos 30, versículo 5: porque a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Aplauda o Senhor, essa é promessa para você nessa noite em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite inteira, querido, mas à meia-noite, sabe o que começa a acontecer? Um novo dia está raiando. Demora horas, ainda está a escuridão. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, mas a luz está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que você precisa acreditar nisso. Olha o que diz Números capítulo 14. Deus, ele dá uma palavra sobre Caleb. Ele diz assim: olha, todo mundo vai morrer, mas Josué e Caleb não. Eles são os únicos dessa patota toda, desse povo todo que duvidou de mim, que foi incrédulo, que receberá a promessa. E o texto diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, seus descendentes a herdarão. Louvado seja o nome de Jesus. Que você tenha, querido, em nome de Jesus, um outro espírito. Que você tenha um espírito diferente, alguém que tenha uma palavra positiva, alguém que tenha uma palavra de fé, alguém que acredite verdadeiramente no Senhor não importa a circunstância. Agora, sabe por que a sua fé é pequena? Por causa que você não lê a palavra de Deus. Você não lê a Bíblia. Você assiste novela e não lê a Bíblia. Você lê jornal, mas não conhece a Bíblia. É gente que é fraquinho. Eu conheço alguns cultos aí, tem o diabo. Sabe o que o diabo quer? O Evinho vai chegando aqui. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que o culto tenha oba-oba. Tem um monte de culto que eu conheço aí, é dueto, o cara canta, e é dueto, e trio, e isso, e aquilo, e palavra, nada, e palavra, neto, e tem aquilo, e aquilo outro, e o povo fala, e palavra, nada, e não há palavra, porque ele sabe que se a palavra chegar, se você tomar posse da palavra, se você crescer na palavra, a sua vida mudará em nome de Jesus. O Salmo 119, sabe o que o salmista vai dizendo? Sustenta-me, ou vivifica-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Vivifica-me através da tua palavra, Senhor. É a palavra de Deus. Você precisa começar a ler a palavra, uma visão otimista. Tem ímpio que é mais positivo que certos crentes. Eu me lembro quantas vezes no meu trabalho, e querendo sempre passar uma palavra de esperança, havia crentes que eram mais pessimistas. Tem ímpio que ele vai encarar a vida e ele diz: vai dar certo, eu vou prosperar, os negócios vão bem. Tem um monte de discípulo de Jesus cabisbaixo, com a cabeça baixa, derrotado. Porque vai acabar tudo. Pastor, porque nada dá certo na minha vida. Gente que diz assim:
seja o que Deus quiser, pastor. Isso não é palavra da soberania, não. É palavra de desanimado. Tenha fé. Você precisa, querido, para esse novo ano. Cadê os jovens que estão aqui? Levanta a mão, adolescentes, levanta a mão, pessoal do live. Quero dizer, principalmente para a juventude que está começando a caminhada, vocês precisam de experiências com Deus. Você precisa de experiência de fé. Faço uma pergunta para vocês e para você adulto: quais são as suas experiências com Deus? Quais são as suas experiências de fé? Que você pode falar: Deus fez isso, Deus operou, eu ouvi a Deus, Ele mudou a minha vida. Quais são as suas experiências? Você precisa buscar a Deus para isso, em nome de Jesus. Aumentar a sua fé. Fé é estar aberto às absolutas possibilidades de Deus. Fé é crer em uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Fé é abandonar a confiança no seu braço. Fé, sabe qual é a palavra? Não tem nada a ver com coisa alguma, mas apoia-se exclusivamente na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Satanás vier soprar que o seu casamento vai acabar, que você é um derrotado, tome posse, fale a palavra e diga: não importa o que eu sinta, não importa até mesmo o que eu veja, eu creio na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E último lugar, sabe qual é? É isso: resista o desânimo em nome de Jesus. Tem muita gente que o desânimo já encontrou uma morada e já é uma fortaleza. Ele chega, você se entrega. Ele chega, você desiste. Ele chega, você não vem para o culto. Ele chega, você não vai para a célula. Você pensa em parar de liderar porque existem duas razões porque as pessoas desistem das células. Hoje pela manhã eu falei. Essa igreja é uma igreja de células, porque acreditamos na Bíblia. Você já ouviu quantas mensagens sobre isso? Eu não vou pregar novamente. A gente fez uma série agora. Mas o deixar de estar envolvido com célula e com pessoas tem a ver com duas coisas. Primeiro, eu não me importo com pessoas. Eu vou escolher quem eu me importo. Eu escolho, então é a minha família, os meus amigos. Existe um grupo de pessoas que eu vou escolher quem eu vou servir. E eu não estou nem aí para relacionamentos, porque eu já me feri, então eu prefiro não me ferir. Essa é uma razão, que não é uma razão que agrada a Deus. Uma segunda razão, que é mais séria, se chama egoísmo, que significa o seguinte: eu vou para a célula, é a mesma coisa. Eu vou para a minha célula, nada acontece. Egoísmo. Que você está indo para a célula para receber e não para doar, para ser instrumento, para dizer: Deus, usa-me, Senhor, eu quero servir, eu sou abençoado, mas eu quero abençoar. Resista o desânimo, querido. Resista o desânimo. Não pare de lutar. Você não precisa ser essa pessoa desanimada. Acorde no nome de Jesus. É por isso que até hoje eu saí de casa, eu brinquei com a Luana, eu falei, orei, a minha oração foi: Deus, não deixa eu pregar para vencer o desânimo e desanimado. Já pensou se eu chegasse aqui: irmãos, Deus de Abraão e Isaac está entre nós, é muito difícil, mas Ele é famoso por vencer os desânimos. Acabou. Eu tenho visto gente orando, que vai para reunião de oração, que não tem tantos problemas, gente que está desistindo por causa que o pneu furou, porque fundiu o motor, gente que está abandonando porque a porta do emprego, e a realidade é que gente que tem medo da morte. Tem muita coisa para desanimar, não é verdade, gente? Todo dia acontece alguma coisa para desanimar você. Quantos já receberam? Todo dia acontece alguma coisa. Tem gente que é colocado pelo diabo para desanimar você. Tem cachorro do vizinho que o diabo cutuca ele para desanimar você. Tem criança que é colocado, tem muitas razões. Mas você precisa resistir em nome de Jesus. Vença os obstáculos. Que você entre em 2016 com novos problemas, não os mesmos. Os mesmo problema. Eu vejo, queridos, que tem gente, tem muita coisa para desanimar, más notícias, gente que treme de medo quando o médico diz assim: vou pedir uma biópsia. Quando ele fala isso, as nossas pernas batem e tem uma voz que fala assim: acabou, morri. Gente que olha e fala: é benigno ou maligno, porque a gente não acredita que Deus cura, a gente não acredita que Deus pode fazer. E eu quero dar uma palavra para você que tem medo da morte: ninguém morre antes de Deus chamar. Amém? Diga assim: ninguém morre antes de Deus chamar. Nós estamos orando aqui, pessoas estão sendo curadas em nome de Jesus, sendo curadas do coração, gente foi levantada de acidentes graves. Nós estamos orando, mas eu quero dizer que quando você estiver desanimado, procure alguém, não se isole. Existe um homem, para fechar essa palavra, que era um homem que era voltado para Deus, o apóstolo Paulo. Ele tinha tantas situações, ele fala uma oração, e ele traz uma palavra para fechar essa mensagem para você no nome de Jesus. Olha só o que ele está falando: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja o Senhor. Esse homem era demais. A banda vai chegando um por vez aqui. Sabe o que ele fala? Ele fala um negócio leve e momentânea tribulação. Diga assim: leve e momentânea. Agora olha aqui para mim, querido. Você sabe o que esse homem passou? Você sabe quando ele olha, ele fala: olha, eu sou renovado, mas o meu sofrimento, ele é leve, ele é momentâneo. Olha só o que esse homem passou aqui. Ele vai dizendo: são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui preso mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, e enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Queridos, olha só o que esse homem está falando aqui. Ele está falando que é leve e momentâneo isso aqui que ele passou. E eu paro para você entender que existe essa frase aqui, para a gente fechar essa mensagem, que ele diz que ele recebeu dos judeus. Uma outra versão diz 40 menos 1 açoites. 40 menos 1. Sabe o que isso quer dizer? Havia uma lei no Império Romano que um preso, ele não poderia ser açoitado mais do que 40 vezes. Sabe o que isso significa? A realidade é que quando ele era açoitado 39 vezes, se fosse 40 não podia ser mais, eles tinham uma jogada, a malandragem já estava lá desde aquela época. Eles açoitavam 39, mais 39, 39, 39. Ele tomou 196 chibatadas, para você entender, para nós orarmos aqui. Aquele chicote era entremeado de ossos de animais de couro. As 12 primeiras chibatadas eram terríveis. As outras 12 eram como chumbo derretido em ferida aberta. Você já parou para pensar? As outras 12, quando alguém, eu estou falando 12, as outras 12, aquele que tomava aquela chibatada, ele perdia, sabe o que? O controle das vias urinárias. As outras 12 davam naquele que levava as chicotadas, sequelas neurológicas. E acima de 3 vezes, quem era chicoteado dessa maneira, morria. Esse é o apóstolo Paulo. E ele diz: a minha leve e momentânea tribulação. Você está reclamando do que, meu irmão? Gente abandonando a igreja por causa de pneu que furou, gente que está abandonando a igreja porque o irmão não falou com ele, gente que está abandonando Jesus por causa de problemas que são pequenos. Ele era um homem voltado para o mundo de Deus, e por isso ele tinha ânimo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e orar com você. Não desliga ainda, a gente vai orar ainda no final.